O papai chegou. A história começa numa cidade tranquila. Pelo menos até um kaiju gigante resolver aparecer para destruir tudo. O alerta de emergência toca, o povo sai correndo para se esconder, e o monstrão vai passeando pela cidade como se fosse dono do lugar. Mas calma! A força de defesa chega e começa a metralhar o bicho. E como isso já virou rotina, tem até gente assistindo de camarote, ansiosa para ver qual divisão vai dar um jeito na criatura. A terceira divisão aparece na cena, e uma garota simplesmente pega um canhão gigante e fura o kaiju como se fosse um queijo suíço. Missão cumprida. Nosso protagonista, Kafka, assiste tudo boquiaberto, só pensando, caraca, que bicho enorme. Mas enquanto os heróis saem ovacionados, ele e seu time se aproximam do kaiju derrotado porque, adivinha? O trabalho deles só começa depois da pancadaria. Kafka faz parte da galera que desmonta esses monstrões e se livra dos restos. Ninguém valoriza, ninguém agradece, mas alguém tem que fazer o serviço sujo. Ele deposita uma amostra do kaiju num drone, porque, né, procedimento padrão. Mas o perigo não acabou. Um desavisado mexe onde não devia, e pá, explosão. Um colega se machuca, mas Kafka, calejado de tanto lidar com esse tipo de acidente, resolve a situação rapidinho. E para piorar, os chefes querem que eles limpem essa bagunça gigante em apenas uma semana. Kafka só consegue pensar, beleza, né? Mais um dia normal no pior emprego do mundo. Kafka recebe a ótima notícia de que vai trabalhar em uma área diferente porque estão sem pessoal. Ele fica feliz? Óbvio que não, porque o destino dele é os intestinos do kaiju. Sim, ele vai passar o dia enfiado no sistema digestivo do monstro. Os colegas ficam em choque por ele, já que todo mundo sabe que lá dentro o cheiro é de fazer um urso desmaiar. Chegando lá, Kafka perde a fome na hora, mas, como bom guerreiro da faxina, aguenta firme e faz o trabalho. No fim do dia, ele chega em casa destruído e faz de tudo para tirar o cheiro da desgraça. Enquanto isso, no noticiário, só falam da Capitã Mina, da terceira divisão. Aos 27 anos, a mulher já estraçalhou centenas de kaijus e ainda tá cotada para ser comandante. Só sucesso! A questão é que Kafka e Mina eram amigos de infância e, um dia, prometeram juntos que iriam acabar com todos os kaijus. Só que, bom, um deles cumpriu a promessa e o outro tá tirando tripas de monstro na madrugada. Ele tenta não pensar muito nisso, porque a depressão vem forte, então só se convence de que limpar kaijus também é um trabalho importante. Afinal, ele tem onde morar e pode comer o que quiser. Tá bom, né? No dia seguinte, no trabalho, Kafka conhece o novato, Ishikawa, um estudante que quer entrar na força de defesa. Os colegas cutucam Kafka, lembrando que ele já teve esse sonho, mas desistiu e virou um veterano da limpeza de monstros. Ishikawa, determinado, não entende como alguém pode simplesmente desistir. Kafka tenta justificar, dizendo que tentou, mas sempre tinha alguém melhor que ele. Mas Ishikawa tá nem aí pra isso e solta um "eu nunca vou desistir", bem dramático. Kafka só olha e pensa, a juventude e suas esperanças. Kafka achou que ia se dar bem com Ishikawa porque os dois tinham o mesmo sonho, mas, na real, ele só ficou pistola. O moleque fez uma pergunta que simplesmente não tinha como responder sem parecer um derrotado. Agora, Kafka fica na bad, pensando se desistir do sonho foi mesmo a melhor escolha. Mas não dá tempo de filosofar, porque o trabalho chama. A equipe decide o que vai ser preservado para pesquisa e o que vai direto pro lixo biológico. Ishikawa, o novato cheio de energia, é escalado para os intestinos. Kafka fica feliz, pensando bem feito, mas aí descobre que também foi jogado no mesmo buraco pela segunda vez seguida. O motivo? Ele é bom com intestinos. Que honra, hein? Kafka então decide que vai mostrar para todo mundo do que é feito. O chefe até zoa que ele reclama muito, mas admite que o cara é um bom trabalhador. Até comenta que, se Kafka tivesse passado na prova da força de defesa, teria sido um excelente soldado. No meio da nojenta missão, Ishikawa quase passa mal, e Kafka fica satisfeito por ver que o garoto sofreu tanto quanto ele. Só que aí ele percebe que o novato trouxe pouca comida. Ishikawa, com aquele jeitão de adolescente rebelde, diz que não tá com fome, mas Kafka dá um suplemento pra ele e insiste que coma, senão não vai sobreviver ao trampo. Também oferece tampões de nariz. Ishikawa, cheio de orgulho, recusa. Kafka, com a experiência de quem já passou por essa tortura, insiste. No fim do dia, depois de muito suor e tripas, a equipe finalmente se limpa e vai embora. Kafka comemora que a pior parte já passou. Só que Ishikawa chega perto dele, e Kafka pensa, não, lá vem outra provocação. Mas, para sua surpresa, o garoto agradece por ter ajudado ele a sobreviver ao dia. Antes de sair, Ishikawa solta uma bomba. A força de defesa aumentou a idade máxima para entrar. Agora dá para se alistar até os 33 anos. Kafka congela. Ishikawa percebe que não é da conta dele, mas nota que Kafka ficou meio deprê quando falou da força de defesa. O garoto, tentando bancar o descolado, solta um se quiser desistir, desiste logo.
Mas, em vez de se ofender, Kafka agradece e admite que Ishikawa é mais legal do que parecia. O garoto, claro, não pode perder o estilo bad boy e responde algo tipo tanto faz, eu não ligo pra você mesmo, mas o destino não deixa nem ele terminar a frase. Do nada, um monstro aparece e parte pra cima de Ishikawa. Kafka entra em modo herói e salva o moleque no último segundo, mas acaba todo estropiado no processo. Ishikawa fica em choque e identifica a criatura como um Yoju. Enquanto ele tá ali paralisado, Kafka tem que salvar o garoto de novo. Kafka grita pra ele correr e chamar ajuda, mas Ishikawa, teimoso como sempre, se recusa a abandonar o colega. Kafka então apela pra lógica. Se tu morrer aqui, nunca vai entrar na força de defesa, animal. Dessa vez, o argumento funciona e Ishikawa finalmente dá no pé. Agora, Kafka precisa sobreviver ao bicho. Ele sai correndo pelas ruas, desviando dos golpes e passando por becos apertados. Numa jogada digna de filme de ação, ele atravessa uma parede de vidro e ganha um tempinho para respirar. Nesse momento, a mente dele viaja pro passado. Ele e Mina perderam tudo por causa dos kaiju, as escolas, as casas. Mas o que realmente traumatizou Kafka foi que ele não conseguiu terminar seu jogo de Pokémon. Mina, indignada, esperava que fosse algo mais sério. Para ela, a pior parte foi a morte de um gato chamado Mo. Depois desse momento de reflexão e discussão sobre prioridades na vida, os dois juraram juntos que entrariam para a força de defesa. Rolaram até umas provocações sobre quem seria o soldado mais badass. No final, decidiram que eliminariam todos os kaiju juntos. De volta ao presente, Kafka percebe que sua vida tomou um rumo completamente diferente do combinado. Mas não dá tempo para lamentar, porque o monstro tá destruindo prédios só para alcançar ele. Kafka decide que já deu de fugir e resolve encarar o monstro. O plano: atacar as pernas da criatura. O problema: o bicho simplesmente ignora essa estratégia patética e dá um pisão nele como se fosse um inseto. Kafka sente a alma saindo do corpo, sua perna vai pro espaço, e ele fica caído no chão, sem conseguir se mexer. Para piorar, o monstro tá prestes a devorá-lo como um snack da tarde. Mas, do nada, Ishikawa aparece para salvá-lo. Kafka, indignado, grita: seu idiota! Ishikawa responde que já chamou a força de defesa. Kafka se irrita mais ainda: não por isso. Você é um idiota por ter voltado. Mas Ishikawa insiste que, se ele abandonasse Kafka, nunca poderia se tornar um verdadeiro soldado. Nesse momento, Kafka lembra do fatídico dia em que recebeu a carta de rejeição da força de defesa. Seus sonhos foram destruídos, e agora ele se odeia por ser tão inútil. Enquanto isso, Ishikawa está sendo usado pelo monstro como brinquedo de mastigar. Kafka, furioso, percebe que não mudou nada, não conseguiu salvar o gato da mina no passado e agora nem consegue salvar o estagiário do trabalho. No auge do desespero, Kafka solta um grito de raiva absurdo. Mas, antes que algo aconteça, o monstro simplesmente explode em pedaços. Ele e Ishikawa ficam boquiabertos, sem entender nada. Uma voz feminina se destaca no meio da poeira: alvo eliminado. Kafka olha e quase tem outro infarto. É Mina. Ela chegou junto com soldados da 3ª divisão, parecendo uma verdadeira chefe. Sem tempo para conversinha, Mina manda alguns membros cuidarem dos feridos e parte para a caçada de mais monstros. Kafka é resgatado, mas tá tão detonado que nem consegue reagir. Mais tarde, no hospital de Yokohama, ele fica maravilhado com o quanto Mina se tornou incrível. Ela destruiu um monstro absurdo como se fosse nada. E ele continua sendo um peso morto. Kafka sente que ela alcançou um nível que ele jamais poderia alcançar. Mas, quando ele acha que tá sozinho em sua bed, olha pro lado e descobre que Ishikawa tá lá o tempo todo. E aí, vem a revelação. Kafka percebe que, se Ishikawa não tivesse insistido em salvá-lo, ele já estaria servindo de comida para monstro. Mas a maior surpresa vem quando Ishikawa solta um: cara, você é legal. Kafka quase chora. Ele lembra da competição com Mina sobre quem seria o oficial mais maneiro. Ishikawa sugere que Kafka deveria virar oficial de vez, mas deixa claro que a decisão é dele. Kafka resolve que já chega de drama e se dá um soco na própria cara para sair da bed. Ele agradece Ishikawa e admite: tá bom, você é um cara legal. Kafka percebe que desistir não é o pior dos problemas, mas se enganar sobre isso é. Então, ele levanta a cabeça e declara com confiança: eu vou me tornar um oficial da força de defesa. Momento épico. Sim. Duração do momento épico: exatamente 2 segundos. Isso porque, do nada, surge um monstro flutuando sobre ele e dizendo que finalmente o encontrou. Kafka nem tem tempo de reagir antes de ser violentamente entuchado pela criatura. O monstro se enfiou goela abaixo, e agora Kafka tá lá, se debatendo e sem conseguir respirar. Ishikawa tenta ajudar, mas quando olha de novo, tem um monstro no lugar de Kafka. Kafka olha pra Ishikawa. Ishikawa olha pro bicho. Kafka olha pro espelho. E aí, os dois entram em modo pânico. Kafka tenta acalmar Ishikawa, dizendo que continua sendo ele, mas a situação tá esquisita demais. Pra piorar, um velhote aparece e já puxa o celular pra chamar a força de defesa. Ishikawa e Kafka se olham, processam a informação e entram em modo fuja agora ou morra. Enquanto isso, Mina lembra de quando Kafka ensinava ela a derrotar kaijus. Na época, ela tremia só de pensar em lutar contra um, mas Kafka garantiu que sempre estaria ao lado dela.
Corte para o presente. Mina pensa, bem, isso foi uma mentira. Ela recebe a informação de que um kaiju foi avistado no hospital de Yokohama. Sem hesitar, Mina dá a ordem, eu mesma vou lidar com isso. E parte com seu esquadrão para destruir a criatura. E agora, Kafka, corre ou assume a forma de monstro em rede nacional. Inscreva-se no canal do Paizão aqui.